Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Dessa vez antecipamos para quarta-feira. Espero que as pessoas tenham se informado para não perderem a live ao vivo. Amanhã nós vamos ter um compromisso à noite, a gente não sabe se ia ter tempo para chegar às 8 em casa para transmitir a live, então por isso resolvemos antecipá-la para hoje, quarta-feira, excepcionalmente. Por favor, digam de onde vocês estão nos assistindo, se o som está bom, se a imagem está boa. A Alicia está com vocês no YouTube. Boa noite. Ih, sumiu. Ela tá apagando de repente. Voltou. Tem bastante gente já para esse horário. Que bom, né? A gente achou que ia ser difícil, mas parece normal, né? Quase 100 pessoas aqui no Instagram. Mas também é feriado, né? Aí tem mais gente em casa. Tem isso também. O pessoal tá falando que aqui tá tudo bem. Tem gente de Americana, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, Amparo, São Paulo. Legal. Que bom. E hoje nós vamos falar sobre o Monet, porque ontem, dia 14, foi o dia de aniversário dele, quer dizer, e por isso eu quis fazer uma live hoje, dia 15, como uma homenagem a ele. Já fiz outras lives sobre Monet, já fiz sobre Monet e impressionismo, já também fiz uma sobre, agora não estou lembrado, mas foi também sobre impressionistas. As ninféias. Foram as ninféias, isso. E como ele tem uma obra gigante e fascinante, nós podemos fazer vários recortes do trabalho dele. Então é muito fácil para produzir material, produzir lives desses artistas que têm essas obras maravilhosas e enormes. Então a gente pode fazer várias abordagens, vários recortes. E aí eu quis fazer esse recorte sobre as pinturas do Monet representando Paris. E espero que vocês gostem. E também queria agradecer todos os alunos que já compraram os nossos cursos pagos, curso de História da Arte, os temas da arte, que são as lives que estão editadas numa assinatura que nós temos. Também os que compraram o curso de impressionismo, o curso de arte brasileira, o curso de fotografia e arte moderna. Enfim, sem a ajuda e a contribuição de vocês, nós não poderíamos fazer essas lives gratuitas. E também queria mandar um grande abraço para todas as alunas e alunos que estiveram agora conosco no Rio, no passeio Rio com Arte. Fomos sexta última a Petrópolis e sábado e domingo ficamos no Rio. E mais uma vez um momento muito especial, quando nós podemos encontrar os alunos pessoalmente, então é sempre muito bom. E enfrentamos com bravura o calor do Rio de Janeiro, os 40 graus do Rio de Janeiro, nesse final de semana, mas eu tenho a impressão que pelo menos o centro-norte do Brasil está assolado por esse calorão e agora o Rio não fica somente como sendo um dos lugares mais quentes do Brasil. Acho que está todo mundo passando calor, com exceção do pessoal do sul, que está passando chuva e alagamentos há várias semanas. São os extremos desse novo normal meteorológico que nós estamos vivendo. Vamos então começar? Pode começar. Vamos começar então
O nosso tema de hoje é Paris, de Vai Monet. tirar os comentários do Instagram? Vou tirar os comentários. Estou achando esse fio aqui um pouco esticado demais. Chega um pouquinho para trás. Peraí, vou chegar um pouquinho para o lado. Acho que já deu uma melhorada, né? Bom, então pessoal, quem está me assistindo pelo Instagram, eu vou tirar os comentários momentaneamente para facilitar a visualização de vocês e eu retomo com esses comentários no fim da transmissão. E quem quiser fazer algum comentário ou ou tirar alguma dúvida, por favor, utilizem aquela caixinha com ponto de interrogação que infelizmente ultimamente não tem funcionado, né? Mas Não, hoje não funcionou. Funcionou. O Luiz está perguntando o que você tem para vender sobre arte contemporânea. Olha, especificamente sobre arte contemporânea, a gente não tem nada, né? Tem Só um módulo do curso... só o curso... Faz parte do curso de História da Arte. Faz parte do curso História da Arte. Nós temos um módulo sobre arte contemporânea, mas eu não tenho um curso especificamente sobre arte contemporânea. Bem, então vamos tirar aqui os comentários, desativar os comentários. E algumas lives também, né? Que falam sobre esse tema. Eu falo de arte contemporânea nas lives sobre Inhotim, por exemplo. E vamos agora passar as imagens. Então, antes de nós começarmos, eu sempre gosto de apresentar aqui essa nossa assinatura chamada Temas da Arte. Já são 163 aulas disponíveis, editadas, e são as lives que eu transmito desde fevereiro de 2020. Então aqui vocês podem observar alguns dos temas que eu já abordei nesse tempo todo, desde fevereiro de 2020, desde antes da pandemia, inclusive. Já falei sobre Camille Claudel, sobre Gustav Klimt, sobre Magritte. Falando aí de arte europeia, já falei sobre arte brasileira, Aleijadinho, artistas modernistas. Já falei também sobre museus, Museu do Louvre, Museu d'Orsay, Museu Britânico, MASP, Pinacoteca, enfim, vários museus de arte. E aí vocês encontram todas essas lives nessa assinatura chamada Temas da Arte. E para saber mais informações, basta vocês acessarem o link que está disponível na tela de vocês. E tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube o link está sendo informado para vocês. A Cris aqui lembrou do Basquiat. Que você fez uma live. Basquiat. Ai Weiwei também. Ai Weiwei, lives. isso. Gente, o link está nessa faixa azul lá no YouTube, nessa faixa azul lá em cima do chat, se alguém quiser clicar. Isso. O nosso tema de hoje é a Paris, de Claude Monet. É a live número 164 da nossa assinatura Temas da Arte. E, como eu já falei, eu quis produzir essa live sobre Monet por causa do dia do aniversário do artista, que foi dia 14 de novembro, e hoje eu estou transmitindo essa live no dia 15 de novembro. Então é uma forma de homenagear esse grande artista francês, o grande nome do impressionismo, talvez o artista que mais incorpore o espírito do artista impressionista, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos mostrar a cidade de Paris pelos olhos do Monet. Então vamos falar um pouco sobre Monet e Paris. Claude Monet, que nasceu em 1840 e faleceu em 1925, ele nasceu em Paris, porém ele com muito jovem, se eu não me engano com 5 anos de idade. 1925 ou 26? 1926, eu que li errado. Ele nasceu em 1840 e faleceu em 1926.
E ele nasceu em Paris, mas ele passou a infância na Normandia. Se eu não me engano, ele foi para a Normandia com a sua família com 5 anos de idade. E em 1859, ele retorna a Paris para estudar arte e lá conhece artistas como Pissarro, Renoir, Sisley e Basile. Esses artistas depois estariam juntos no movimento do impressionismo. E eles começam, inclusive, a pintar juntos na década de 1860, antes mesmo desse movimento que eles participaram, antes mesmo desse movimento ser conhecido como impressionismo. Porque esse termo impressionismo ele só foi dado a esse grupo de artistas a partir da exposição impressionista na década de 1870. Mas uma característica que os unia era a busca por pintar ao ar livre, romper com os padrões acadêmicos de pintura. Quer dizer, eles buscavam uma maior liberdade de temas, uma maior liberdade técnica e também buscavam representar as paisagens pintando ao ar livre. E aí o impressionismo, na minha opinião, é a primeira revolução artística que ocorre após ao Renascimento, porque eles não apenas trouxeram novos temas, mas isso os realistas também já tinham trazido anteriormente, anos antes, mas eles não só trouxeram novos temas, inclusive elegendo como o cerne da sua produção artística gêneros artísticos considerados inferiores na hierarquização acadêmica. Então, por exemplo, eles gostavam muito de pintar naturezas mortas e paisagens, e na hierarquia dos gêneros que foi constituída pela academia, a natureza morta e a paisagem eram considerados gêneros menores, que na verdade serviam como um aprendizado para os artistas, para que eles se aprimorassem para fazer as pinturas históricas. As pinturas históricas é que eram consideradas o grande gênero, representações bíblicas, mitológicas ou de eventos históricos, sempre com o intuito de glorificar reis, glorificar personagens que a história oficial queria enaltecer. Então, os impressionistas vão no caminho oposto a isso. Eles queriam usar de gêneros ditos menores para desenvolver uma nova forma de pintar e um novo olhar também. Isso é importantíssimo. Agora, é interessante observar o contexto no qual eles estavam inseridos. Então, só para vocês terem uma ideia como era Paris nessa época, entre os anos 1852 e 1870, Paris foi remodelada pelo barão de Haussmann, ou Haussmann, como os franceses falam, Haussmann, e foi uma revolução urbanística na cidade. Inclusive, a reforma urbanística do barão de Haussmann foi um modelo para outras reformas no mundo. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro nós tivemos a reforma Pereira Passos, no fim do século XIX e início do século XX. Ela foi muito inspirada na reforma de Paris. Assim como a monarquia francesa era uma referência para as outras monarquias no mundo, essa reforma urbanística foi uma referência para as grandes metrópoles do mundo. O Rio de Janeiro, ele quis se tornar uma Paris tropical, uma Paris dos trópicos. E na época do Pereira Passos, avenidas
foram construídas, como a Avenida Central, destruindo prédios antigos, criando realmente uma nova forma de circulação na cidade. E voltando no caso de Paris, os impressionistas estavam justamente desenvolvendo esse modo de pintar, esse novo modo de pintar e esse olhar, enquanto Paris estava sendo remodelada, enquanto as obras estavam acontecendo. E ao pintarem ao ar livre, que era uma forma de pintar característica dos impressionistas, não começa com eles a pintura ao ar livre. Alguns pintores, por exemplo, românticos da escola de Barbizon, eles já tinham esse costume de pintar ao ar livre, mas os impressionistas, continuando essa forma de pintar, essa técnica, né, de pintar ao ar livre, eles foram testemunhas dessa reforma urbana de Paris e que deixou a capital francesa tal como a conhecemos hoje. Então, muitas pinturas dos impressionistas, nós conseguimos compará-las com fotografias atuais e vemos poucas diferenças, porque urbanisticamente a cidade, quando sofre essa reforma, ela praticamente se manteve a mesma desde esse momento do século XIX. Então os impressionistas foram testemunhas dessas profundas modificações urbanísticas. E agora, então, eu vou começar a mostrar algumas pinturas do Monet de Paris. E começo aqui com essa pintura chamada O Cais do Louvre, de 1867. Vejam, boa parte dessas pinturas que eu vou apresentar para vocês são anteriores da primeira exposição impressionista. E é importante também dizer, eu acabei não falando antes, que isso é só um detalhe metodológico, mas como eu fui professor de metodologia da pesquisa, eu queria falar isso para vocês. Em alguns títulos de pintura eu traduzi para o português e outros títulos eu deixei no título original em francês. E eu só fui perceber isso agora quando eu estava fazendo a última leitura, que eu sempre faço antes de apresentar para vocês. Então, provavelmente, se eu estivesse avaliando essa apresentação, eu ia chamar atenção, porque o normal é você padronizar os títulos, ou você traduz tudo para português, ou você deixa na língua original. Eu acabei misturando. Mas só um detalhe de quem presta atenção nessas questões metodológicas. Eu fui professor de metodologia da pesquisa, então eu queria fazer esse comentário para vocês. Mas, nesse caso aqui, eu traduzi para o português, O Cais do Louvre. E ele provavelmente fez essa pintura não na altura da rua, ele deve ter feito de uma sacada, de uma construção. Então nós vemos ali as pessoas passeando na parte inferior da pintura, o rio passando ali mais ou menos no centro da pintura e as árvores que adornam a orla ali do rio Sena. E a ponte ali à esquerda é a Pont Neuf, a Ponte Nova. E ali também vemos um pedacinho à esquerda da Ile de la Cité. E aquela cúpula ao fundo, eu fui pesquisar, eu ampliei o máximo possível essa pintura e eu considero que seja a cúpula do Panteão de Paris. Então, dando aí a localização dessa paisagem, dessa vista de Paris para vocês. Agora, eu queria chamar a atenção que essa pintura, ele faz a pintura captando a luz de um dia claro, de um dia ensolarado. Portanto, nós vemos uma paisagem muito colorida. Então, isso é importante ressaltar, porque os impressionistas,
E Monet, em especial, eles buscavam representar as sensações visuais que eles presenciavam. Eles eram menos interessados no tema e mais interessados nas sensações que eles presenciavam. Então, é muito comum nós observarmos, por exemplo, pinturas que eles representam uma nevasca, ou então um dia nublado, ou um dia chuvoso. Esse era o interesse maior dos impressionistas. Eles tinham um olhar muito semelhante a uma máquina fotográfica, quer dizer, a máquina registra exatamente aquela luz que o fotógrafo registra, né? Que o fotógrafo clica. Então, ela captura aquele momento que o fotógrafo está vivenciando. E os impressionistas tinham esse objetivo também. Agora, eles passam a pintar com uma técnica diferente da técnica tradicional. E é interessante observar que nas primeiras pinturas do Monet, ele ainda está com uma pincelada mais tradicional, mais clássica. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando com a pincelada cada vez mais solta. E isso é muito interessante, porque as obras dele vão adquirindo cada vez mais expressividade. E nesse caso aqui, eu percebo que ele ainda tem uma pincelada bem dura ainda, bem tradicional, digamos assim. Mas é uma paisagem belíssima. E ele aqui representa um dia ensolarado de Paris. Já nessa pintura aqui, de 1871, ele representa a Pont Neuf, quer dizer, a Ponte Nova, e essa pintura é de 1871. E aqui observem que é um dia nublado ou chuvoso, porque nós vemos as pessoas andando nas ruas com um guarda-chuva. E também nós observamos a calçada molhada e os reflexos na calçada. Então aqui ele faz uma pintura quase da mesma posição da pintura anterior, quer dizer, aqui ele já está posicionado bem na frente, quase na frente da ponte. Na pintura anterior ele estava posicionado ao lado, nós vemos só um pedacinho da ponte no canto esquerdo da pintura. Nesse caso aqui ele está posicionado quase em frente à ponte. E aqui o interesse dele foi captar essa ponte, foi pintar essa ponte com essas condições meteorológicas, condições de um dia nublado ou chuvoso, ou que acabou de chover. E aí, portanto, a paleta de cores é bem diferente. Na pintura anterior, nós vemos o céu azulado, as cores das construções mais visíveis. Nesse caso aqui, nós temos uma paleta de cores mais pastel, quer dizer, o cinza, os azuis, os ocres. Então, é uma outra paleta de cores de um dia nublado ou de um dia chuvoso. E eu acho interessante como ele representa as figuras humanas, com pinceladas muito curtas. Ou seja, com poucos traços ele representa uma figura humana. E uma outra curiosidade que eu queria que vocês observassem, as embarcações passando por debaixo da ponte e as embarcações soltando fumaça, porque são embarcações movidas a carvão, e aí elas queimam muito carvão e aí produzem essa fumaça espessa. E aí vocês observem a fumaça saindo da embarcação à direita e também uma nuvem de fumaça bem no canto esquerdo da pintura, que ali já é do outro lado da ponte, e ali deve estar passando outra embarcação soltando fumaça também. Então são características da época que dão esse realismo às pinturas, né? Elas servem como um registro
daquele momento. Agora, uma outra pintura, uma outra paisagem. Nesse caso aqui, essa pintura é de 1873, é o Boulevard des Capucines. E é uma das avenidas mais importantes de Paris. E ela é perpendicular, ela passa no sentido perpendicular à Ópera de Paris, ao Grande Teatro, né, da Opéra de Paris. E aqui, mais uma vez, eu queria chamar a atenção de vocês como ele representa as figuras humanas, com pinceladas muito simples, com poucos traços, e vemos a quantidade de gente andando na rua. Quer dizer, a gente percebe por essa pintura o burburinho da cidade, né? Como as ruas da cidade são cheias de pedestres, quer dizer, uma cidade efervescente. E nesse caso aqui, a pintura ela foi produzida também num dia nublado, então, e provavelmente numa época de inverno ou de outono, porque as árvores que estão ali no centro da composição da pintura, elas não têm folhas, ou quase não têm folhas. Então nós só percebemos os galhos secos das árvores. E aí é uma paisagem muito sem cor. Então predominam os cinzas, os azuis acinzentados e muito preto das pessoas que se vestem também de preto. E nesse caso aqui ele faz uma paisagem vertical. Ele quis dar esse sentido vertical na pintura, acho que para valorizar as árvores ali no centro da composição. Então ele quis dar essa verticalidade na pintura por causa dessas árvores. Agora, uma outra pintura do mesmo ano, de 1873, da mesma avenida, e com uma coloração completamente diferente. Por quê? Porque nesse caso ele estava produzindo essa pintura num momento completamente diferente, numa época do ano diferente. Aliás, Monet ele era capaz de produzir várias pinturas ao mesmo tempo, porque o interesse dele de captar aquela paisagem que ele presenciava, as sensações visuais que ele presenciava. Então ele pintava várias telas poderia pintar várias telas ao mesmo tempo. E depois, no estúdio, ele fazia os acabamentos. Mas o principal ele queria captar ao ar livre. E nesse caso aqui, nós vemos como é interessante as cores. Nesse caso, vemos os laranjas, né, os amarelos. E vejam que interessante como há uma divisão muito nítida entre a área iluminada pelo sol e a área sombreada. Então, ele quis justamente, nessa pintura, representar essa demarcação que a sombra fez na rua. E é muito interessante, porque às vezes, quando nós fazemos fotografias, nós buscamos decidir, né, se nós vamos usar como fundo uma área iluminada ou uma área sombreada. E nesse caso aqui, ele representa as duas áreas ao mesmo tempo, porque o interesse dele é captar a luz e a cor daqueles momentos. Então, cria esse contraste. E ele não tinha preconceito em relação à luminosidade do dia,
que ele pintava. Ele poderia pintar de manhã, bem cedo, ele poderia pintar de tarde, ele poderia pintar ao meio-dia, com a luz do meio-dia, a luz dura do meio-dia, ele poderia pintar na chuva, no sol, no inverno, no verão. Então, essa diversidade de momentos do dia, de luzes, de épocas do ano, essa diversidade é que era o grande interesse do Monet em particular e dos impressionistas de uma maneira geral. Agora vejam que nessa pintura, a pintura da mesma rua, só que nesse caso ele faz uma pintura horizontal, a outra foi vertical, e ele, como eu falei, representou esse contraste de luz e sombra muito marcante nessa pintura. Agora, uma outra coisa interessante para a gente observar, ele vai soltando a pincelada cada vez mais, e em certos momentos a pintura pode até parecer quase abstrata, de tão solta é a pincelada dele. Pinceladas curtas, distintas e marcantes. E isso contrasta com a forma de pintar tradicional, que são as camadas de tinta sobrepostas. E a pincelada, ela não fica aparente. No caso dos impressionistas, a pincelada, inclusive, é tão aparente que se torna uma característica, uma assinatura de cada artista. Agora, um outro exemplo que eu trouxe para vocês, os Jardins das Tulherias. Esses jardins, eles ficam bem à frente do Louvre, do Palácio do Louvre. E nesse caso aqui, nós observamos os jardins na parte inferior da pintura, com as suas árvores, os seus gramados, a sua vegetação. E na parte superior da pintura, nós observamos o plano de fundo. E é muito interessante porque vejam que eu estou buscando trazer para vocês paisagens de lugares repetidos. Então, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar essa forma de pintar que diversifica. A paisagem pode parecer a mesma, mas o que é diversificada é a luz e as cores, porque ele pinta em momentos diferentes, cada uma delas ele pinta em momentos diferentes, em épocas do ano diferentes. Então, por isso que eu trouxe para vocês perceberem essa comparação que eu quero fazer. E aqui nessa pintura eu achei muito curioso que ao fundo nós observamos as torres de uma igreja e uma cúpula. Em princípio eu achei que fosse uma mesma construção, mas eu não estava reconhecendo essa construção com essas características. Quer dizer, uma igreja de torres góticas com uma cúpula clássica. Quer dizer, não estava batendo. Aí essa pintura aqui, eu ampliando o máximo possível, eu fui perceber que são, na verdade, duas construções, que por esse ponto de vista elas estão como se fossem fundidas, mas elas estão distantes uma da outra. E então, portanto, vemos a cúpula do Palácio dos Inválidos, a igreja lá do Palácio dos Inválidos, e essa cúpula ela é dourada, e por essa pintura nós conseguimos observar a cúpula dourada. E mais à frente, mais próxima de nós observadores, estão as torres da Basílica de Santa Clotilde. Ou seja, são duas construções diferentes que, por esse ponto de vista, parece ser uma construção só. Mas essa pintura, que ele representa um dia ensolarado, pode ser ao meio-dia ou no início da tarde, quer dizer, então a cúpula está recebendo bastante iluminação e ela está brilhando. Foi aí que eu pude perceber que ela não fazia parte dessa igreja. Inclusive, ampliando bem, dá para perceber que o azulado, que representa o azulado
o tom de azul que ele usa para representar as construções, o tom azul é diferente, ou seja, o azulado da cúpula é mais claro e o azulado da basílica é um pouco mais escuro. Então, ali ele quis dar essa diferença de planos. Ou seja, são pequenos detalhes, mas que fazem a análise de pinturas como essa serem mais fascinantes ainda. Agora eu trouxe para vocês a mesma paisagem num momento diferente, e aqui pode ser, por exemplo, o final da tarde ou início da manhã, quando as cores são mais dramáticas, quer dizer, os amarelos, os laranjas, né, aparecem com mais intensidade. É praticamente o mesmo ponto de vista, só que no momento do dia completamente diferente. Quer dizer, na imagem, na pintura anterior seria o sol a pino, e nesse caso aqui o sol baixo no horizonte. Então, e aí as cores são mais dramáticas, né? Então aqui, e nesse caso aqui a pintura ela é um estudo, tá? E nesse caso aqui realmente nós não conseguimos identificar a diferença, não há diferença entre a cúpula lá dos Inválidos e a Basílica de Santa Clotilde. Parece que realmente é uma construção só. Não dá para fazer uma distinção. Na pintura anterior eu consegui fazer essa distinção. Nesse caso aqui está tudo misturado. Nós só vemos aquelas pontas no horizonte. E também parece uma paisagem com mais nebulosidade. E essa pintura, se nós observarmos certos detalhes, elas parecem pinturas abstratas. Então, aqui sim, a pincelada dele está bem solta, bem expressiva, e eu acho que cada vez mais a pintura dele vai se tornando mais fascinante, porque essa liberdade de pintar que ele vai adquirindo, né, essa ousadia que ele vai adquirindo, vai se tornando cada vez mais perceptível nas suas pinturas, e que, na minha opinião, vão ficando cada vez mais expressivas e mais belas também. Agora eu trouxe para vocês duas pinturas muito semelhantes, só que elas foram feitas em locais diferentes, mas a temática é parecida, que são festividades nacionalistas. Então, é uma festa de 30 de junho de 1878. Muitas pessoas se referem a esses quadros. Eu trouxe são dois quadros que eu trouxe para vocês. Se referem a esses quadros como sendo as festividades do 14 de julho, que é o Dia Nacional da França. Porém, nesse momento, em 1878, o 14 de julho ainda não havia sido escolhido para ser o Dia Nacional da França. E nesse caso aqui, a festa que enaltecia, né, a nacionalidade francesa era ainda feita no dia 30 de junho. E a exaltação da República, né, da nacionalidade francesa. E aqui então vemos essas bandeiras tricolores da França sendo balançadas nas sacadas, nas janelas dos edifícios e também na rua. E aí vejam que interessante, né? Cria um turbilhão de cores com a predominância do azul, branco e vermelho, da bandeira tricolor francesa. E mais uma vez eu queria chamar a atenção de vocês para essa forma de ver o mundo, de ver a arte do Monet. Mais do que representar o tema, que seria uma festa nacionalista dos franceses,
Mais do que isso, o que ele está preocupado é representar as sensações visuais que ele percebe, quer dizer, as cores que ele percebe, o turbilhão de cores que ele está vivenciando. E nesse caso, eu preciso chamar a atenção de vocês para o que eu chamo de olhar formal, que é o olhar que baseia a arte moderna, que para mim é o fundamento da arte moderna. Se a arte da tradição, que começa na Europa do Renascimento e vigora fortemente até o século XIX, é a tradição figurativa, mimética, esse olhar que predomina nesse momento entre Renascimento e século XIX é o que eu chamo de olhar figurativo. As obras de arte, elas têm que representar de forma fidedigna o mundo visível. Ou seja, as obras de arte, elas têm um propósito mimético, de representar mimeticamente o mundo visível. E a partir do século XIX, principalmente a partir dos impressionistas, isso vai ser modificado, porque o mais importante é a forma. E nesse caso, essa forma começa a predominar com essa busca para representar as sensações visuais. E o olhar formal que os artistas têm e o público precisa ter também para entender o objetivo de cada dos artistas, a gente precisa ter esse olhar formal. Essa desconstrução do olhar figurativo e da forma de pintar figurativa, ela vai ser tão profunda, tão contundente, que vai chegar até ao abstracionismo. Por isso é que eu acho importante falar dessa diferenciação entre o olhar figurativo da tradição e o olhar formal da arte moderna. Mas aqui ele faz essa pintura representando a rua de Saint-Denis. A pintura posterior é também de outra rua. É de outra rua, só que com a mesma temática. Olha lá, é a festa do 30 de junho de 1878. Ele muda a rua, quer dizer, ele vai para outra posição, mas ele quer pintar esse turbilhão de cores, né, das bandeiras tricolores francesas sendo agitadas nas janelas, nas sacadas, nas ruas, no chão. Então, esse é o objetivo dele, de captar esse turbilhão visual. Então, são ruas diferentes, mas o efeito visual é muito semelhante. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma série que Monet produziu, que foi importantíssima para a carreira dele, que, na minha opinião, é a série que mais caracteriza essa produção de Monet sobre Paris. Quer dizer, as pinturas que ele produziu sobre a cidade, para mim, seriam assim, o ápice, né, desse trabalho dele sobre Paris. Para mim, o ápice é essa série de pinturas que ele fez da estação de Saint-Lazare, de São Lázaro, né? A Gare de Saint-Lazare. Bom, falando um pouco sobre a estação, ela foi inaugurada em 1837 e é a estação terminal da primeira ferrovia de Paris. E ela tem uma ligação muito forte com Monet, porque como ele morava na Normandia, ele ia para a Normandia e chegava a Paris de Normandia, ele chegava por essa estação, a estação Saint-Lazare. E nas décadas de 1860 e 70, ela foi uma grande inspiração para os impressionistas. Em 1877, ele pintou, Monet, 12 obras sobre a estação em variadas condições atmosféricas. E uma coisa importante, essa foi a primeira série de Monet sobre um único tema. Quer dizer, ele já tinha pintado, como eu mostrei para vocês, paisagens de ângulos semelhantes. Quer dizer,
pegando ângulos da cidade semelhantes. Mas a primeira série que nós podemos chamar de série foi essa, sobre a estação de São Lazare. Então foi a primeira série. Depois ele fez várias outras séries, mas essa foi a primeira. Então eu trouxe para vocês algumas pinturas dessa série que eu gosto muito e são fascinantes, realmente. Aqui eu trouxe a primeira para vocês dessa série e vemos ali a Ponte da Europa, que é aquela construção ali no canto direito da pintura, uma construção em ferro, e os trens eles passam por debaixo dessa ponte. Na verdade é um viaduto, mas e aí as locomotivas, os trens, eles passam por debaixo dessa construção, e ali, portanto, nós vemos a fumaça que sai dessas locomotivas e sobe até o céu. E ali vemos também essas máquinas, só vemos assim as silhuetas das máquinas. E aqui é um dia nublado e a fumaça que sai das máquinas se mistura, se confunde com as próprias nuvens desse dia nublado, desse dia carregado. E quase também nós não conseguimos identificar as fachadas dos edifícios que ficam atrás. E, bom, na imagem seguinte é uma gravura para vocês entenderem melhor o que é essa ponte da Europa, que aqui nós vemos o detalhe. Então vejam, aqui é uma gravura. Então a ponte, a chamada Ponte da Europa, é uma ponte que conecta 6 ruas, e aí pela imagem vocês podem ver 3 ruas à direita, 3 ruas à esquerda, e ela conecta 6 ruas, e essas ruas têm nomes de cidades europeias. Então, por exemplo, tem a rua de São Petersburgo, se não me engano, rua Constantinopla, tem várias ruas com nomes de cidades europeias. E hoje em dia, no centro dessa ponte tem um jardim circular. Inclusive essa região se chama Praça da Europa. E aí vocês podem observar as linhas férreas passando por debaixo dessa ponte. E os trens passando por ali. E ao fundo vocês podem observar as construções da estação de trem. Quer dizer, são aquelas construções onde os trens chegam, aquelas coberturas onde os trens, onde acabam as linhas férreas, né? E assim vocês conseguem entender melhor aquela pintura anterior que eu mostrei para vocês. Continuando aqui, se na pintura anterior eu mostrei um dia nublado, agora eu trouxe para vocês a estação com um efeito de sol. Então, continuamos a ver uma paisagem esfumaçada por causa das locomotivas, né, que queimavam muito combustível, né? Muito carvão, e aí produziam essa fumaceira, que é uma coisa assim, é horrível para a saúde das pessoas, porque devia ser uma poluição terrível, mas para os olhos dos impressionistas era uma paisagem maravilhosa, porque proporcionava efeitos de luz e de cor impressionantes, né? Então ali vemos alguns edifícios daquela localidade da cidade e a mistura da fumaça subindo com as nuvens. E nesse caso aqui, a fumaça ela ganha tons azulados, porque o dia que estamos vendo aqui é um dia de sol. Então a paisagem, as construções, elas têm tons amarelados, azulados, ou seja,
as cores aparecem muito mais aqui nessa pintura por causa da luz do sol, do dia ensolarado. Aliás, eu sempre, quando eu estou falando de luz e de cor, eu me lembro da exposição que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, sobre impressionismo, né? Essa exposição se chamava O Triunfo da Cor. Então, eu sempre gosto de lembrar essa exposição, que além de ter sido uma exposição maravilhosa, o título da exposição é perfeito para falar do impressionismo. Quer dizer, o impressionismo é o triunfo da cor. O triunfo da cor, porque justamente os artistas, eles representavam as sensações visuais que eles presenciavam, a luz do dia que eles presenciavam. Então, o triunfo da cor, porque também é o triunfo da luz ao ar livre. E é isso que nós conseguimos ver. Cada pintura é de uma hora diferente, de um clima diferente e de uma hora do dia diferente. Então, são pinturas de cores completamente diferentes. Nesse caso aqui, é a chegada do trem. E vemos ali duas locomotivas. A locomotiva da direita, ela está soltando a fumaça. E nesse caso aqui, ele conseguiu captar a fumaça subindo e a luz que penetra pelo telhado que vemos na parte superior da pintura. Então, essa mistura da luz que vem de cima, que passa pelo telhado e que se mistura com essa fumaça que sai das chaminés, cria esse efeito turbulento, esse efeito esfumaçado, muito presente. E é fascinante, porque o interesse realmente do Monet não é necessariamente representar os trens ou representar a estrutura da estação, a arquitetura da estação. O objetivo dele não é esse, o objetivo dele é captar, como eu sempre tenho dito, a sensação visual que ele está ali presenciando, essa fumaça subindo, dessa luz penetrando pelo teto. Tudo isso, esse turbilhão que a fumaça produz ao subir, tudo isso é que criava o interesse para o Monet e para os impressionistas de uma maneira geral. E aqui eu encerro com mais uma pintura da estação de Saint-Lazare. E nesse caso aqui, eu diria para vocês o seguinte: se eu não visse o título da pintura, eu até poderia dizer que é uma pintura abstrata ou quase abstrata, porque esses círculos no meio da pintura, no canto direito da pintura e ao fundo, aquelas manchas todas, a gente não consegue identificar muito bem as figuras. E é isso que, na minha opinião, é isso que é fascinante no impressionismo. Os artistas, eles não representam as figuras, eles dão apenas eles apenas criam um clima, uma sugestão de figuras, né? Você não vê a figura nítida, você não vê a figura clara na sua frente, você vê a sugestão da figura. E isso é muito fascinante, porque eles criam imagens com uma grande expressividade, com essas sugestões visuais. Por isso que os impressionistas, no início, na primeira exposição, houve tanta crítica sobre o trabalho deles, porque, segundo os críticos, eles não faziam pinturas acabadas. Eram quase pinturas, eram impressões de pinturas. E, somado a isso, o próprio título da pintura do Monet, que deu nome ao próprio movimento, que é a impressão
nascente. Quer dizer, uma pintura com aspecto inacabado, para os críticos da época, era algo feito por artistas que não eram totalmente artistas, eram quase artistas. E na verdade, o que eles estavam fazendo ali era uma revolução técnica. E que abriu o caminho para a arte moderna e cujos desdobramentos chegaram até ao abstracionismo. Por isso é que a gente já vê indícios do abstracionismo, ou seja, de pinturas que não mais representam nada do mundo visível, apenas formas. Nós já vemos esses indícios aqui em certas obras impressionistas, como essa que eu quis encerrar com vocês, que eu acho uma pintura belíssima, porque ali nós só temos sugestões de figuras, e não figuras visíveis e íntegras, né, visualmente, para nós espectadores, né? Nós só vemos as sugestões de figuras. E aqui tem essa frase do Monet que eu acho que vai ao encontro do que eu quero passar para vocês. O que ele diz? O tema para mim é uma coisa secundária. O que eu quero reproduzir é o que existe entre ele e mim, ou seja, entre os olhos do artista e a natureza. Quer dizer, a sensação visual. E é importante dizer que o que ele está falando é que a subjetividade do artista está cada vez mais presente nesse momento. E vai ser o cerne da arte moderna e da arte contemporânea. Quer dizer, cada vez mais o artista vai buscar pintar ou vai buscar produzir a arte que tem a ver com o seu próprio olhar, tem a ver com as suas próprias escolhas, com o individualismo. Por isso que eu brinco que o último ismo da história da arte é o individualismo. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu retomo com os comentários de vocês. E eu volto aqui, pessoal, com os nossos temas da arte. Quem tiver interesse em ver não só essa live, rever essa live editada, mas também ter acesso a todos esses temas que eu já abordei desde fevereiro de 2020, fica aqui a dica. Aqui a caixinha de pergunta não apareceu hoje não, aqui para mim. Também não apareceu para mim. Essa caixinha de pergunta é uma caixinha de surpresas, na verdade. E aí, tem algum comentário? Eu agora estou só vendo o comentário que o pessoal está escrevendo. Que bom que veio muita gente, né, dessa vez. Muitos comentários, o pessoal elogiando muito. Que bom. Deixa eu tentar ver aqui, gente, o comentário que vocês estão escrevendo. Por enquanto, só agradecimentos. Legal. O Hermano perguntou se sem impressionismo existiria abstracionismo. Olha, é difícil responder, mas eu acho que o impressionismo ele foi o primeiro passo para a renovação artística que ocorre na arte ocidental a partir do século XIX. É difícil de dizer isso, né? Mas eu acho que o impressionismo foi o primeiro passo, que ele rompe com esse paradigma da arte da tradição, da arte acadêmica, de que a arte é necessariamente a imitação da natureza, a imitação do mundo visível. A Laura perguntou se Monet vinha de uma família rica. Não. Quem veio de família rica do grupo dos impressionistas, por exemplo, Degas era de uma família rica.
que mais? Cézanne também tinha uma família de uma condição financeira boa. O Basile também tinha uma condição financeira boa. Mas Monet não tinha, não era de família rica, não. Não sei se é. Está escrito Ney Barreto. Está perguntando, para aproveitar uma viagem a Florença, recomenda algum de seus conteúdos? Olha, eu já fiz, na assinatura Temas da Arte, eu já fiz Luiz, como posso conseguir chegar nas lives passadas? Pela assinatura Temas da Arte. Tá? Mas voltando aqui em relação a Florença, né? Em relação a Florença, eu já falei, por exemplo, sobre a Galeria Uffizi, em uma das lives. Já falei sobre... no curso de História da Arte completo tem lives sobre Renascimento. Então, você já fez outras lives sobre Renascimento também? Também fiz outras lives sobre Renascimento. No História da Arte tem aula, né? Sim. Então você vai encontrar conteúdos a respeito de Florença em lives do Temas da Arte e no curso de História da Arte. E o Hermano pediu para você falar sobre fotografia e impressionismo. Fotografia e impressionismo, eu até fiz um curso, né, de fotografia e arte moderna que, se eu não me engano, eu falo sobre impressionismo nesse curso, né? Mas o que é interessante é que a fotografia ela vem na primeira, são técnicas, né, que se desenvolvem na primeira metade do século XIX e vão criar um verdadeiro terremoto no sistema de artes da época. Muitos artistas consideravam, inclusive, que a fotografia ia matar a pintura, porque ela nada mais faz do que reproduzir numa imagem bidimensional a realidade visível. E ainda que também isso seja uma outra discussão, se é realidade ou não, mas visualmente falando é uma imagem que aparenta ser a realidade, e é uma imagem técnica que você pode fazer de uma maneira muito mais rápida do que uma pintura. Só que a fotografia, ela, em vez de acabar com a pintura, muito pelo contrário, ela transformou a pintura em outras, transformou a técnica, transformou o olhar dos pintores, e eles acabaram seguindo, ou seja, rompendo com a pintura acadêmica. E qual é a semelhança do impressionismo com a fotografia? É que os impressionistas, ao tentarem captar as sensações visuais que eles presenciavam, eles pintavam como se fosse uma máquina fotográfica, tentando captar aquilo que eles estavam vendo naquele momento, da maneira mais rápida possível. Então isso fez com que a técnica deles se desenvolvesse e se tornasse única, bem diferente da técnica acadêmica, que os quadros eram feitos durante muito tempo, às vezes por meses, por anos. Já o impressionista queria fazer pinturas rápidas. E isso é uma semelhança com a ideia da fotografia. Tem várias pessoas, algumas pessoas perguntando se ele pintava nos locais. Sim, ele pintava nos locais e podia também depois levar para o estúdio para fazer acabamentos. E a Verena perguntou se o impressionismo fora da França ocorre ao mesmo tempo. Olha, o impressionismo ele é um fenômeno essencialmente francês, mas ele vai se expandir, né? Essa forma de pintar, essa atitude artística dos impressionistas vai influenciar muito artistas de outros lugares da Europa, na Espanha, na Escandinávia, depois no Brasil. Temos muitos artistas aqui que se inspiraram pelo impressionismo, mas aí já são artistas do final do XIX, do início do século XX, porque o impressionismo ele é uma nova técnica e uma nova atitude artística, né? Então, por isso que eu digo, né, que é
é uma revolução artística, né, que acontece no século XIX, assim como o Renascimento promoveu também uma revolução artística no século XV. A Mariana está perguntando se você tem conhecimento de Pierre Bonnard. Tem um filme sobre ele no Festival Varilux. Ah, legal. Bom saber. Bom saber. E tem uma pergunta aqui, que eu achei interessante. É verdade que os impressionistas evitavam o uso do preto? Álvaro que perguntou. Sim, é verdade. Porque o preto, ele é uma característica, né? O uso do preto é uma característica da tradição. Então, por exemplo, artistas barrocos usavam muito preto, Velázquez, Rembrandt, Caravaggio, eles usavam muito o preto. E os impressionistas, eles pintavam as sombras como a soma de várias cores. Então, não existe uma sombra negra no impressionismo, com exceção do Manet. O Manet também é um artista que está com o pé na tradição, o pé na modernidade. Mas assim, o Monet, por exemplo, as cores dele, na verdade, são preto, é um preto composto, como uma impressora que eu tinha antigamente. A impressora que eu tinha antigamente, ela não fazia o preto, o preto era a soma de todas as cores. Então, o impressionista faz uma sombra azulada, uma sombra esverdeada. Quer dizer, ele não usa o preto, ele representa a sombra com cores. Por isso é que existe essa ideia de que eles não usavam o preto. Quem usava o preto mesmo era o Manet. O Manet, inclusive, quem vai ao MASP em São Paulo, tem algumas pinturas do Manet, vocês vejam, dá para perceber como ele pintava às vezes metade do quadro de preto. E é um artista considerado do grupo dos impressionistas. Mas ele era um impressionista, como eu falei anteriormente, né, com um pé na tradição, outro pé na modernidade. E é isso, gente. Agradeço a presença de vocês. Boa noite. E semana que vem não vai ter, né? Nas próximas 2 semanas não vai ter live. Pois é, porque vamos viajar na semana que vem, vamos para Recife na semana que vem. Mas aproveitem aí a live de hoje e quem quiser nos acompanhar, nossa sugestão é a assinatura Temas da Arte. E aí nos acompanhe também lá em Recife, que vamos postar bastante coisa, né? Vamos. Então tá bom. Até a próxima, pessoal. Até a volta. É isso aí, gente. Boa noite.